Fala pessoal, bom dia. Vamos para uma aula de revisão, tá? Essa semana eu estou trabalhando revisão aí com todas as turmas, né? E com vocês não será diferente, com as turmas do sexto ano não será diferente. Eu vou estar trabalhando revisão de alguns assuntos que eu acho extremamente relevantes, principalmente para dar continuidade aí no nosso conteúdo. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o Egito Antigo, tá? As principais características do Egito Antigo. Porém, eu sugiro o seguinte, que para a resolução das atividades que eu vou estar enviando essa semana, que vocês não se limitem a esse vídeo, tá? Que vocês assistam outros vídeos, leiam o resumo, leiam materiais para poder estar resolvendo as nossas atividades. O Egito Antigo, principais características, galera, dessa civilização. Primeiro, tá? Volto a dizer para vocês o quê? Que o Egito Antigo, por estar localizado em uma região muito árida, muito seca, tá? Ali próximo ao norte da África, essa civilização só surgiu, tá? Devido à existência de um rio muito famoso. Existe até uma frase que diz o seguinte, que o Egito é dádiva do Nilo, dádiva do rio Nilo. O que isso significa na prática? Que o Egito, a civilização egípcia no passado, antes de Cristo, ela só surgiu devido à existência do rio Nilo. Por quê, professor? Porque se você está localizado em uma região muito seca, muito árida, tá? É possível você sobreviver sem água? De forma alguma. Tá? O rio Nilo foi de extrema importância, tá? Para o surgimento da civilização egípcia no passado. Nós dizemos que o Egito é dádiva do Nilo. O que isso significa? Que só foi possível o Egito existir devido à presença do rio Nilo. Por quê? Porque os egípcios utilizavam a água do rio Nilo para o cultivo, tá? da sua agricultura. A sua economia ela girava em torno da produção agrícola, da agricultura, que era o cultivo ali das plantações na margem do rio Nilo. Utilizava a água do rio Nilo para a pecuária, ou seja, para a criação de animais. Tá? E utilizava a água do rio Nilo também para o comércio, para o transporte de mercadorias. Então o rio Nilo basicamente fundamentou o surgimento do Egito e possibilitou o surgimento dessa civilização. Então não é exagero dizer que o Egito seja uma dádiva do rio Nilo, tá? A economia no Egito, galera, era baseada naquilo que eu falei para vocês, na agricultura e na criação do gado, tá? Com relação à religiosidade, a religião dos egípcios antigos, assim como, galera, os mesopotâmicos, assim como os gregos, né? Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades, eles tinham a crença em mais de um Deus. Quando fala em religiosidade no Egito Antigo, eles eram politeístas, essa é uma das principais características, e acreditavam em vários deuses, né? Os egípcios, galera, foram um dos primeiros grupos aí, tá, a se sedentarizarem. O que isso significa? Antes dos povos da Mesopotâmia, que são considerados os primeiros povos a se sedentarizar, né, nós tínhamos ali o que? A existência de nômades. Era um grupo de pessoas que não permaneciam em uma localidade durante muito tempo, durante longos períodos. Os egípcios, assim como os mesopotâmicos, fazem parte dos primeiros grupos ali a se sedentarizarem, ou seja, se tornarem sedentários, com vida sedentária, criaram a civilização e permaneceram em um local durante um longo período. A sociedade egípcia, galera, isso é muito interessante vocês entenderem, tá? A sociedade egípcia ela era estamental. O que isso significa? Nós falamos do surgimento, da importância do rio Nilo, que a economia do Egito Antigo era baseada na agricultura e na criação de gado. Agora a gente vai para a sociedade, divisão de classes. A sociedade egípcia ela era estamental, ou estamentária. O que isso significa? Basicamente, se você nascesse pobre no Egito, você teria, basicamente por obrigação, morrer pobre.
tá? Se você nascesse ali, se você fosse um exemplo, fizesse parte da nobreza, fosse filho de um nobre, você tinha basicamente por obrigação morrer nobre. A ascensão de uma classe social para outra era quase impossível, tá? Quase impossível. Não se tem registros, tá, de um exemplo de um escravo ter se tornado um membro da nobreza, tá? Isso é sociedade estamentária. Você nasce pobre, se você é um escravo, basicamente você vai morrer nessa mesma condição, você vai morrer como um escravo. A divisão de classes do Egito Antigo para os dias de hoje, se a gente fizer uma comparação, ele é um pouco diferente. Nos dias de hoje a gente tem as pessoas que vivem à margem da pobreza, na base da pirâmide. Nós temos a classe média, nós temos a classe pobre, a classe média e a classe média alta e os ricos, a elite, digamos assim, né? A divisão de classes hoje, ela se baseia basicamente em 4 mecanismos. Tá? E hoje, se você nasce pobre, não significa que você deve morrer pobre, você pode se tornar um milionário por diversos meios. Você pode ganhar na loteria, você pode trabalhar, conquistar, né, um determinado patrimônio e por aí vai. A ascensão de uma classe social para outra hoje é muito mais simples do que naquela época. Nossa sociedade hoje, ela não é uma sociedade estamental. Hoje existe a possibilidade de você mudar de uma classe social para outra. Isso pode ser fruto ou não do seu trabalho. No Egito Antigo não, a divisão de classe era um pouco mais ampla. Nós tínhamos lá no topo da pirâmide, representando a minoria em termos de quantidade, nós tínhamos os faraós, tá? Que é um símbolo teocrático, ou seja, aquele cara que foi enviado por Deus para se tornar rei administrador do Egito, né? Nós temos abaixo dele os sacerdotes, que são basicamente os conselheiros do faraó, aquelas pessoas que vão estar do lado, né, do faraó, aconselhando e atuando também na questão da religiosidade. A nobreza são os nobres, os escribas, né, que são aqueles responsáveis por estar escrevendo textos sagrados, textos ligados a questões sociais e por aí vai. Nós temos abaixo os soldados, na margem da sociedade os artesãos, né, os camponeses e os escravos. Os escravos formavam a base da sociedade. A base da sociedade por quê? Porque dos camponeses para cima, você era considerado um cidadão egípcio livre. O escravo não, tá? Você poderia se tornar no Egito Antigo escravo por dívida ou escravo de guerra. Então, se você era um escravo, você não era um cidadão livre. Você vivia à margem da sociedade, trabalhando para o sustento da mesma, ok? Então essa é a divisão de classes no Egito Antigo. A política, galera, do Egito, centralizada em Estado teocrático, é aquilo que eu falei. Tá, o poder no Egito Antigo, poder religioso, né, digamos assim, e o poder do Estado estava centralizado na mão de quem? Na mão do faraó. Por isso nós dizemos que o poder no Egito Antigo é um poder teocrático, tá? Que era simbolizado, né, pelo faraó. O símbolo máximo aí da teocracia no Egito Antigo era o faraó, ok? A cultura. O Egito Antigo não é considerado somente, não é conhecido na verdade somente pela presença do faraó, somente pela construção, pela arquitetura, né, a criação das 3 principais pirâmides. Aí quando fala no Egito Antigo, o que vem na cabeça? As pirâmides de Quéops, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo aí. Mas não, galera, eles são conhecidos também por praticar a mumificação, tá? A mumificação era baseada no quê? Na questão da religiosidade. Ou seja, existia uma certa... Eles acreditavam na vida após a morte, só que não da forma que nós queremos hoje, né? É claro que existem pessoas que não acreditam na possibilidade da vida após a morte. Mas a grande maioria, sim, principalmente os cristãos, os muçulmanos, acreditam na vida após a morte. Os egípcios tinham essa crença, porém, diferente daquilo que nós acreditamos hoje. Eles acreditavam na vida após a morte, porém, tá na ideia de quê? De que precisava, mesmo depois que morresse, conservar e preservar o seu corpo, para que esse corpo fosse entregue em boas condições, né? Nessa vida pós-morte.
Então, galera, o processo de mumificação, que a princípio ficou restrito ao faraó, depois foi descendo a família do faraó, posteriormente, né, para quem tivesse condições de mumificar o seu corpo e por aí vai. Processo de mumificação nada mais era do que num processo de conservação do corpo da pessoa, para que o mesmo fosse entregue na vida após a morte em bons estados, em boas condições. Tá? Então, os egípcios antigos são conhecidos, na verdade, por ser os primeiros ali, né, a desenvolver técnicas de conservação do corpo após a morte, né? A arquitetura, galera, quando fala da arquitetura egípcia, não dá para falar da esfinge e das pirâmides, não dá para deixar, na verdade, de falar das esfinges e das pirâmides, que são basicamente o símbolo máximo aí das culturas antigas. Quando fala no mundo antigo, o que vem na cabeça? Principalmente, tá, as pirâmides do Egito, né, e a esfinge. A arquitetura no Egito Antigo era extremamente bem desenvolvida. Tá? Existem diversas teorias para a criação e para a construção das pirâmides. Existem teorias que apontam até a possibilidade de ter tido ajuda extraterrestre de tão bem feito que foram essas pirâmides, né? Existem até essas teorias, mas não se sabe ao certo. Até hoje ainda se discute, né, como elas foram construídas. Será que foram amontoando areia, arrastando, empurrando essas pedras de 2, 3, 4, 5 toneladas, né, e construir essa pirâmide? Não se sabe ao certo. O que se sabe é o seguinte, que a arquitetura no Egito era extremamente bem desenvolvida, tá? Tanto que essas pirâmides se mantêm de pé até hoje e são símbolo do mundo antigo. Então são pessoas extremamente bem desenvolvidas no que diz respeito à arquitetura. E na astronomia também, tá? Eles desenvolveram técnicas de orientação por astros e por aí vai. São muito conhecidos, né, por desenvolverem, um exemplo, tá, técnicas de calcular períodos diários através da orientação do Sol, o relógio de Sol e por aí vai. Então eles eram excelentes não, tá? Mas bons astrônomos e já conheciam alguns astros, estrelas, né? Já tinham conhecimento básico aí, bem básico, porém bem aprofundado em astronomia. Ok? Esse é um resumo da nossa aula sobre o Egito Antigo. Não deixem de estudar, ok? Não deixem de estudar, aprofundar nesse tema, é uma revisão. Tá? Eu vou estar enviando algumas atividades lá no sistema para vocês fazerem, mas vale a pena, tá? Porque o Egito Antigo ele serve como base, né? A estrutura política, social, a arquitetura do Egito Antigo vai servir como base, inclusive, para o mundo moderno, ok? Vai servir como base, inclusive, para o mundo moderno, mundo contemporâneo, atual, do qual nós vivemos, ok? Revisando aí, não deixem de estudar a importância do Rio Nilo para o Egito, a economia baseada na criação do gado, na agricultura, tudo isso ali em torno do Rio Nilo, né? Aproveitando as cheias do Rio Nilo. A questão da sociedade, a comparação da sociedade no Egito Antigo com o atual, a sociedade estamental, se você nascia pobre, você morria pobre, você não conseguia se promover uma classe social acima, não existia essa possibilidade. Tá? A política era centralizada na mão do faraó, o poder era teocrático, porque o faraó era o enviado de Deus para representar e governar o Egito. Nós temos também a questão da cultura, a escrita egípcia também é extremamente famosa, os hieróglifos, um exemplo, é uma escrita já mais avançada do que a escrita cuneiforme, né? Dos mesopotâmicos. Tudo isso é extremamente importante para a gente compreender essa sociedade. Ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.